Oi, gente, tudo bom? Mais um episódio de Verdade de um Sofá. Estamos aqui, eu e a Evelyn, hoje, com uma ilustre figura, tipo, um convidado de ponta, que vai falar um tema que você tá desesperada para saber. E a gente vai tirar todas as suas dúvidas, hein? Isso mesmo. Muito prazer em ter vocês aqui mais uma vez para Verdade de um Sofá. Eu e a Babi pensamos com muito carinho, escolhemos, né? E esse convidado super especial nos aceitou e está aqui para falar hoje com a gente. É o Dr. Fernando Salgueiro. Ele é cirurgião plástico. Ele fez residência, né, especialização na USP e veio aqui falar para a gente sobre toda essa atmosfera que está super em alta, sobre a nossa percepção de nós mesmos, né? O nosso assunto hoje, nós vamos começar com um assunto que está, assim, muito polêmico, muito em alta, mas que no discorrer da entrevista a gente vai estar falando também sobre a sua dúvida, cirurgia plástica, de face. Nós vamos focar agora filtro. Você é louca por filtro do Instagram? Eu sou, desesperada. Mas como que é essa loucura? É só na hora do stories ou essa loucura chega a ponto de, vou no consultório do Dr. Fernando Salgueiro, sento lá e falo assim, doutor, eu quero aqui, eu quero esse rosto, eu quero ficar desse jeito. Existe isso, doutor? Então, fiquem agora. Muito prazer, Dr. Fernando Salgueiro. Tudo Uma bem? honra recebê-lo aqui. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar aí sobre realmente essa polêmica, na verdade, essa tendência mesmo, que é a questão dos filtros. Principalmente agora durante a pandemia, que todo mundo ficou realmente em casa, o foco dentro das redes sociais aumentou absurdamente e todo mundo começou a usar os filtros. Os filtros começaram com mais aqueles filtros engraçados de personagem, tipo Star Wars, tipo Game of Thrones. Então tava todo mundo com aqueles personagens. Só que logo em seguida já surgiram aqueles filtros para melhora da imagem. Então filtros mimetizando maquiagem, melhorando o brilho da pele, aquele efeito gloss, já dando um efeito de leveza, né? E não tem nada de errado, né? Assim, é até legal você ter um filtro. E as mulheres começaram a usar, lógico, principalmente no final do dia, que é quando, assim, nenhuma maquiagem aguenta, né? A maquiagem pode até aguentar, pode estar ótima no começo do dia, mas no final do dia... Já venceu. Venceu. Já deu. A maquiagem Já deu seu tempo. E aí todo mundo já começou a usar esse filtro como o final do dia. Então começou a ser... e tanto que a maioria realmente dos profissionais e de celebridades começaram a ter o seu filtro próprio com aquele brilhinho, com um brilho a mais, reluzindo, tirando as irregularidades da pele. Até esse ponto, ok, né? Só que aí as pessoas começaram, assim, o número de filtros de melhora começou a ser absurdo. Aí começou a ter o filtro da praia, o filtro do dia, o filtro da noite, o filtro já com o olhar do gatinho. Então começou assim, a maquiagem passou... o filtro passou a substituir a maquiagem, né? Tanto que essa semana mesmo, ontem, né, uma paciente foi tirar foto, falou assim, vamos tirar foto? Não, mas deixa eu tirar com filtro. Então, passou a ser um negócio assim, necessidade. Exato. Você pode até sair sem a maquiagem, mas... Sem filtro já. Se vai fazer foto, tem que ter um filtro. Até um certo ponto... Ok, eu acho assim, esse ponto, o duro é que passou assim, essa nuance do, agora eu vou usar, deixou de ser, essa nuance deixou de existir. Então as pessoas passaram a ter uma necessidade do filtro praticamente diária, né, e para tudo. Então não existe mais um cuidado, sendo que, eu tenho filtro, né, só que aí você começa a distorcer a imagem. Aquela imagem que você está vendo é uma imagem falsa. Você está começando a passar a ver, por muito tempo, uma imagem irreal. Sim. Né? E isso pode interferir negativamente a ponto da pessoa realmente já não se identificar ou se olhar no espelho, acorda de manhã, o espelho do banheiro não tem filtro, né? E aí você começa a ter esse conflito. Você se sente mal, né? Aí você começa a se sentir mal. Né? Então, usar no finalzinho do dia para dar aquela melhorada, ok. Mas passou a ter essa nuance de, nossa, eu não tô igual ao filtro. Nossa, tá ruim. Nossa, minha olheira tá ruim. Então, e o aí filtro virou uma referência
Exato. de imagem, né? Uma referência de imagem e uma alteração de imagem. E também afeta a personalidade emocional, tudo. Que você falou uma coisa agora, doutor, que assim, me pegou muito. Eu tive um comentário também na caixinha de perguntas, não foi uma pergunta, mas foi um comentário. Falando assim, ela disse assim, eu não consigo mais, antes eu tenho uma pele tratada, botox em dia, preenchimento em dia. Sempre admirei minha pele e meu rosto, porque tá sempre tudo em dia. Hoje eu olho por mais preenchimento, botox, a pele toda maravilhosa. Não estou como estou no filtro. Então já não consigo nem... Então quer dizer, a pessoa já está presa àquela imagem. E o filtro, ele tem essa... eu queria saber muito isso. Esse exagero assim que eu falo, por exemplo, hoje eu tô com filtro X. Que ele alterou, por exemplo, ele alterou a maquiagem, como a gente estava falando agora no começo da entrevista. Então, melhorou minha pele, tirou minhas olheiras, que é o que eu também sempre procuro, que eu tenho muita olheira e tal. Mas a partir do momento que esse filtro afinou meu nariz, preencheu a minha boca, modificou meu rosto, eu tô outra pessoa, isso, e eu quero aquela imagem para mim, isso já é o exagero? Isso já é o que eu... Na verdade, a gente chega assim numa nuance, porque tem pessoas que usam isso a seu favor. Né? E não tem nada de errado de você usar o filtro e quando você olhava assim, nossa, uma boca um pouquinho maior ficou legal, né? Um nariz um pouquinho mais fino ficou bom. Eu acho que assim, deu certo no meu rosto. Porque nem sempre uma mudança vai caber no seu rosto, né? E é isso importante, por isso é super importante a questão da análise facial. Às vezes aquela característica tem que ser assim, você não precisa ficar mudando, nem todo mundo combina com bocão, nem todo mundo combina com maçã do rosto super volumosa. Mas às vezes o filtro pode te ajudar, nossa, ficou legal. Nossa, doutora, assim, olha, eu coloquei o filtro, você viu, com um lábio um pouquinho maior ficou bonito. Legal. Ok, então isso pode nos guiar o tratamento? Pode. Aí você olha e diz, não, realmente ficou bom. Sim. Dá para aumentar um pouquinho do seu lábio. O problema é quando passa a ser realmente esse exagero, né? A ponto de todo mundo tem uma irregularidade na pele. Mesmo celebridade. Mesmo celebridade, quando vai tirar foto, tem a sua irregularidade. E a celebridade sempre passou por um Photoshop. Uma capa de revista, ela pode estar linda, bem tratada, maquiada e ainda assim tem irregularidade. E assim, o fotógrafo é bom, a maquiagem é boa, é o melhor maquiador, é o melhor fotógrafo, o melhor fundo, o melhor lugar. A pessoa é linda e ainda assim precisa de um tratamento. Passou por uma equipe Passou por toda uma equipe e ainda assim você precisa de alguma edição de imagem. Ou seja, você vê o quanto que é falso, né? O que chegava já na capa da revista. O duro é que essa falsidade da capa da revista começou, assim, tá no nosso celular, tá no nosso alcance. Sim. E assim, usar a seu favor, legal. O problema é que às vezes nem todo mundo começa a usar isso ou começa a passar a ver isso como um problema, né? E isso é que é ruim. Infelizmente, a gente começa a ver, inclusive, profissionais, por exemplo, dermatologistas, cirurgiãs plásticas, que na teoria estão bem tratadas, elas na teoria não precisariam usar filtro. Na verdade, assim, faz sentido? Eu não vejo sentido. Excelente assim, questão essa. Porque se ela está tratando bem a pele, ela já está bem maquiada, porque ela está no trabalho, né? Você é mulher sem maquiagem não existe, né? Exatamente. Então, se ela está bem tratada, está com um bom tratamento e está com uma maquiagem, na teoria ela não precisaria do filtro. E, infelizmente, o que a gente começa a ver é cirurgia plástica, bem tratada, com todos os tratamentos, com maquiagem e com filtro. Assim, é um... Muitas camadas como alcançar aí isso? Assim, você não vai alcançar nunca. E e tentar ficar realmente nessa escalada sem fim, né? E ainda lutando contra o tempo e contra o envelhecimento é loucura, né? Então, usar o filtro como esse caminho e como um benefício é maravilhoso, mas assim, as pessoas têm que saber que existe o mundo da internet, o mundo do Instagram, tem essa falsidade, lógico, ninguém quer postar algo feio, né? Todo mundo quer postar tudo bonito. Mas as pessoas têm que ter um pouquinho desse filtro e saber que aquilo ali não é a realidade. Sim. Você está vendo uma capa de revista, né? E nunca você vai ter realmente aquela capa de revista o tempo todo. Então, o Instagram, ele é um entretenimento. Sim. Então, as pessoas têm que entender que aquilo ali realmente não é a nossa realidade. E existe um problema muito sério mesmo entre você confundir, porque os stories, eles trouxeram esse dia a dia, né? Ali é uma novela agora, as pessoas acompanham como uma novela. E há algum tempo, já mais de ano, o próprio software do Instagram, ele baniu
vários filtros que faziam uma modificação do rosto, uma deformidade Sim. que era exagerada. Sim. Então agora existe um processo de análise e quando eu faço os filtros, eu tenho que colocar, a gente sempre suaviza um pouquinho a pele, por razões estéticas. Eu sou mulher, eu gosto de fazer os meus filtros com make pra gente se sentir bem, mas nada muito exagerado. Dá um improvement, né? Uma melhoria, uma pequena melhoria. Mas tem que passar por essa análise, porque estavam constatando tantos problemas sérios com essa distorção, Sim. que então o próprio aplicativo teve Bloqueou. que se posicionar em relação a isso. Então, de tão sério que é esse lado da autoimagem, dessa autoestima, dessa propriocepção, assim, né? É muito complicado isso daí. E eu queria saber, assim, como fica... como que é essa primeira consulta dentro do consultório do doutor? Eu chego lá com filtro, exagerado ou não, e falo, doutor, olha para o meu rosto, eu quero ficar exatamente assim. O que eu mais queria saber é expectativa, realidade, a frustração do paciente ou não. De repente você me coloca numa realidade acessível, eu falo, nossa... Tá legal, tá bom. Como que é essa primeira consulta no consultório? Essa questão de aparecer, buscar já com filtro é muito nova. Eu já tive 3 pacientes que chegaram com imagem de filtro. Então, assim, ainda não é, felizmente, não é a maioria, mas a gente já começa. Quando já vem com filtro, a gente já fala assim, opa! Segura o filtro e vamos fazer realmente todo o processo, porque como qualquer consulta médica, por mais que seja estético, por mais que seja um cirurgião plástico, a gente tem que seguir a sequência que é médica. Então eu preciso realmente fazer toda uma entrevista, né, que é a anamnese, exame físico e fazer uma análise facial. Porque a análise facial é muito sutil, porque a beleza humana ela é muito diferente, ela é muito miscigenada e dentro de cada face tem a sua força, tem a sua nuance. A beleza das pessoas exatamente é ter a diferença e várias características. Todo mundo tem característica feminina e masculina, né? E, na verdade, os rostos mais bonitos são aqueles que não são totalmente do seu sexo. Sim, então, sim. A graça de um rosto, por exemplo, se o rosto é muito feminino, é uma mulher com um rosto muito feminino, às vezes ela perde um pouquinho de beleza. Assim como um homem com só características masculinas também não é aquele galã, né? Não tem aquela beleza. A beleza está exatamente naquele homem que tem características super masculinas e tem um lábio carnudo. Aquilo que é uma característica feminina, né? Um lábio carnudo, mas ali fica elegante. Assim como a mulher que tem todo o centro da face muito feminino, aí tem uma mandíbula marcada, fica elegante, porque aí ela carrega uma característica masculina, mas o restante é feminino. E é por isso também que a gente também tem que tomar cuidado, porque hoje, inclusive essa questão da mandíbula marcada, tá na moda. Só que nem toda mulher combina. A maioria das mulheres combina com o rosto mais estreito. É diferente, por exemplo, uma Angelina Jolie ou uma Gisele Bündchen, que tem o rosto, o centro da face extremamente feminino, sobrancelha super arqueada, o olho super amendoado, o nariz delicado, o lábio volumoso. Ou seja, o centro da face é tão feminino que ela pode carregar uma característica masculina, que é o ângulo da mandíbula. Agora, se ela já tem uma sobrancelha mais baixa, um nariz mais forte, mais masculino, se eu colocar uma mandíbula masculina, ela vai começar a carregar 2 ou 3 características masculinas. Ao invés de dar beleza, eu masculinizo o rosto. Então, por isso que a gente não pode... tem que ter essa análise de cada paciente. Então, a gente precisa analisar os terços das faces, simetria e as energias da face. Quais as energias femininas, quais as masculinas, se eu posso intensificar as femininas, se eu tenho que tirar as masculinas, se eu posso colocar uma masculina, se eu posso colocar uma feminina. Então, e a nuance, geralmente a beleza e um bom tratamento são com poucos tratamentos e com tratamentos mais sutis. Tentar transformar um rosto inteiro ou colocar características demais nunca dá certo, tanto que agora as próprias celebridades já vêm com seus relatos e mostrando que esse exagero não dá certo. Tipo o Lucas Luco, que ficou famoso, né, retirando agora o preenchimento. Você vê que colocou demais e feminilizou levemente a face dele, que não ficou legal. Mesmo a Gretchen também, que assim, também apareceu agora com mais volume. E você vê que realmente você perde essa nuance, essa sutileza que é da beleza e
o belo é exatamente isso, a beleza é ter diferença, né? Ficar todo mundo com a cara das Kardashian, assim, todo mundo com a mesma maçã do rosto, o mesmo queixo, a mesma boca, o mesmo nariz, não dá certo. Fica todo mundo assim, padronizado, isso daí não dá certo. Encontrar a sua melhor versão, né? Exato. Com bom E às senso. vezes é bem isso, é só a sutileza. Porque hoje, assim, que nem... Agora a novidade é o filtro, mas antes também tinha, assim, né? Eu pegar uma capa de revista ou um jornal e falar, olha essa atriz, tá vendo que tá bombando na novela? Aí meu nariz fica assim, minha testa pode ficar desse jeito, minha boca vai ficar assim. Então, assim, e antes era muito cirurgia plástica, cirurgia plástica, cirurgia plástica. Sim. Hoje veio esse boom de procedimentos que tá todo mundo fazendo. Então, faz procedimento aqui, procedimento ali. E eu vejo, assim, nas ruas, nos lugares que a gente frequenta, você acha que o exagero tá só na TV, na mídia, nananã. Você vê do seu lado, aí você fala, meu Deus, passou do ponto. Passou do ponto. E esse passar do ponto, às vezes a pessoa fala assim, nossa, em quem que ela foi, hein? Ah, naquele profissional não vou mais. Mas às vezes não é o profissional, é a própria paciente, a própria pessoa, ela se coloca tanta coisa. E eu já vi pessoas pularem de profissionais em profissionais. Então, sim, você tá sempre chegando num profissional com resíduo do outro ou com alguma coisa errada que você fala que o profissional fez, mas na verdade você ficou insistindo, você quis aquilo, e aí você chega e fala, mas eu quero pôr um pouquinho mais, um pouquinho, fazer. E aí vai virando um acúmulo de coisas, sim, que é o que o doutor acabou de falar. É muita informação, descaracteriza totalmente a pessoa, tirou o que era para deixar belo, tirou a beleza. Exato. E existe muito isso no consultório do doutor, tipo, conserta isso aqui que eu fiz, tudo que eu tinha que fazer. Infelizmente a gente recebe, né, assim, alguns pacientes que chegam realmente, você percebe que passou do ponto, dependendo, lógico, da análise, às vezes a gente precisa tirar um pouco do produto, né, ou aguardar aquela área. Às vezes nem tá tão feio, mas a gente pensa, olha, espera mais um pouquinho, porque às vezes dá o tempo realmente porque os procedimentos não tem a durabilidade. Às vezes está terminando, assim, espera, assim, não vamos tratar essa área, vamos tratar outra, vamos otimizar até realmente chegar num equilíbrio. E isso vale assim, todo procedimento quando surge, tem sempre o seu boom, né, aquela assim, todo mundo está fazendo, e aí as pessoas percebem o exagero e passam a usar de forma mais leve. O Botox, quando surgiu, todo mundo ficava com aquela cara, não mexia assim, estática, assim, congelada. Hoje, dificilmente um profissional deixa alguém congelado, porque não é mais bonito, porque fica com aquela cara de que fez procedimento. Ninguém mais quer ficar com cara de Botox. Quer, assim, aliviar, atenuar as rugas, levantar um pouquinho a sobrancelha, mas você quer ter um pouquinho do sorriso, porque a gente tem a questão das microexpressões faciais. Um sorriso verdadeiro, você sorri com os olhos, então tem que ter uma mínima ruguinha. Lógico, não precisa ter aquele pé de galinha, né? Mas uma ruguinha de leve tem que ter, então você não pode paralisar demais. Então o Botox surgiu, todo mundo botocou demais, e agora reduziu a dose, ficou mais leve. Silicone, também quando surgiu, assim, quando teve o boom, assim, eu lembro dos carnavais do começo dos anos 2000. Sim, elas eram enormes. Imensas, tanto que aí você vê que teve o boom das próteses e próteses volumosas. Aí as pessoas viram que realmente assim, não encaixa nem na roupa direito. Depois no dia a dia você não consegue. Não tem nem como comprar Exato, roupa. você nem consegue comprar roupa, nem se adapta. Então aí você vê que agora reduziu, né? Chegaram até a ter uma tendência de reduzir demais. Eu acredito que hoje já chegou num equilíbrio de, se o seu corpo permite, se você assim, tem um tórax mais largo, se você realmente tem um corpo mais exuberante, você pode carregar uma prótese maior. Se o seu corpo é mais mignon, né, vai caber uma prótese. Então, assim, as pessoas passaram a ter esse equilíbrio. Então, Botox teve exagero, equilibrou. Silicone teve exagero, equilibrou. Isso não só na estética, isso vale para qualquer área médica. Então, sempre surge um medicamento, tem aquele boom e depois equilibra. E agora foi com os preenchimentos. Você vê que teve o boom dos preenchimentos globais e agora a gente está vendo uma acomodação. Uma acomodação. Da mesma forma que a gente viu, porque quando surgiram os preenchimentos, passou a ser visto assim também como, nossa, ninguém mais vai operar agora. Isso. Nossa, substituiu a cirurgia. Substituiu a cirurgia. Eu falava... A gente já achava
algo estranho, mas, assim, a gente tem a questão do mercado. O mercado quer vender e, assim, as pessoas querem comprar a ilusão. Infelizmente, assim, a ilusão vende e as pessoas compram, né? E queriam comprar essa ilusão de, nossa, não vou mais precisar operar. Como teve o boom do preenchimento, ele está cedendo às cirurgias que realmente haviam caído. Então, assim, cirurgias faciais. Diferente assim, pálpebra, nariz nunca cedeu, mas o lifting de face tinha, assim, sofreu uma queda com esse boom dos preenchimentos. Agora a gente está vendo um renascimento do lifting. Hoje eu tenho pacientes já de 45, 50 anos, já pensando no lifting. Então, assim, caiu um pouquinho, ao invés de querer, nossa, as pessoas estão chegando no consultório, eu não quero aquele volume, eu não quero preencher tanto, eu prefiro, assim, mesmo sendo mais jovem, esticar. Né? E aí a gente não precisa esticar tanto também. Então as pessoas estão chegando naquele equilíbrio que eu consigo operar de forma leve, com resultado natural, e ela preenche pouco, botoca pouco. Então as pessoas estão chegando no equilíbrio. Então nem tanto preenchimento e pouca cirurgia, nem tanto cirurgia e pouco preenchimento. A gente está chegando num equilíbrio de tratamentos. E é isso que a gente até recomenda hoje, né? Tratamentos mais moderados, equilibrando com cirurgias, que aí sim a gente vai chegar num melhor tratamento e chegar realmente na melhor versão e envelhecer de forma natural. Muitas pessoas às vezes procuram os procedimentos estéticos para fazer por um período, fala, não, eu ainda posso fazer um estético aí que você faz com vários profissionais, e aí depois, mais pra frente, eu faço uma cirurgia, né, uma cirurgia plástica, que é um pouco maior. Mas eu acho que o problema é que tem muitas pessoas que entram nesse meio de fazer os procedimentos estéticos e perdem a mão, ou por elas mesmas, ou pelo profissional, e aí elas acabam meio desfiguradas e aí desanimam, né? Isso eu acho que é muito fácil de acontecer. Tem dois pontos, porque o cirurgião plástico, eu como cirurgião plástico, você sabe até o ponto que eu posso preencher, até o ponto que você, olha, deu assim, chegou, assim, agora o melhor resultado é cirúrgico. Infelizmente existem os outros profissionais que não têm essa, aí você assim, não, dá para preencher mais um pouquinho. Como é um profissional que não opera, então às vezes ele tenta ultrapassar assim, o seu limite de tratamento, então acaba exagerando. E existe também o outro ponto que é a questão de adaptabilidade. Porque quando você faz algum tratamento, isso é nosso, é propriocepção. A gente estranha ou percebe a mudança, em geral, por cerca de 2 meses. Passaram 2 meses, quando passam 2 meses, você se acostuma com a sua nova imagem. E aquilo vira o seu novo comum. Você esquece do seu anterior. Então aquilo passa a ser o seu novo comum. Então se você colocou uma bochecha um pouquinho maior, né, passou 2 meses, você já esqueceu. Nunca fui daquele jeito que eu era. Nunca fui daquele jeito, né? Você opera, tanto que quando opera, os pacientes falam assim, nossa, doutor, estou estranhando. Eu até já falo assim, olha, 2 meses. A questão do nariz é muito comum. Por exemplo, operou o nariz. Nossa, eu sei que está bonito, mas não sou eu ainda. Eu falo assim, exato, é normal. Você daqui 2 meses. Daqui 2 meses, porque essa questão de adaptabilidade, você vai se identificar a sua nova imagem com 2 meses. Isso vale para qualquer mudança corporal, não só estética. Se você amputou um membro, se você perdeu alguma área, se você sofreu alguma cirurgia, então você vai ter essa adaptabilidade em geral nesse período de 2 meses. Então, aí o que acontece você fez um tratamento, mesmo que não tenha ficado bom, mas daqui 2 meses você esqueceu como você era. Olha. Por isso que é super importante, até tem que tomar muito cuidado com essa questão de mudança de profissional. Porque assim, você mudou a sua imagem, aí você mudou de profissional. Você mudou de novo a sua imagem, mudou de profissional. E essa mudança, né, e as pessoas chegam realmente num ponto que querem mudar e vão mudando de profissional. Porque ela encontra no profissional, o profissional fala assim, olha, para, melhor não fazer. A hora que falou isso, não ela tá bom muda. pra ela. Ela não quis me operar. Não, é porque ela quer ela não ouvir. quis fazer procedimento. E ela quer um profissional que fale o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir a realidade, né? Exato. Agora, eu tava pensando, esses 2 meses também, ele pode ser uma faca de 2 gumes, né? Tipo, eu me acostumei agora, 2 meses, ai, meu nariz tá fininho, ai, tá lindo. Ou então, fiz boca. Ai, minha boca tá linda, maravilhosa, já acostumei. Eu olho uma foto antiga e falo, como eu tinha essa boca fina, não tinha boca, olha que boca linda. Daqui a pouco eu falo, gente, mas eu poderia ter colocado um pouco mais. Super. Né? Preenchimento labial é super comum. Não, eu queria um bocão. Não, ficou menos. Aí eu vou lá, falei, então, essa questão da adaptação pode ser uma adaptação
boa, né? O resultado, ai, tô super contente, super satisfeita, quero sempre fazer isso. E pode ser algo assim, ai, eu deveria ter colocado um pouco mais. Ai, doutor Fernando, por favor, pode colocar mais, muito mais aqui. Existe esse lado também, né? Sim, existe. E aí, o que acontece? O que o profissional pode falar para essa pessoa? Então, nesses casos, lógico, a gente vai precisar avaliar. Às vezes dá realmente para você acrescentar aquele pouquinho, né? Não tem problema. Né? Vai depender, lógico, de cada análise. E a gente tem que tomar muito cuidado com o fato de que se cuidar vicia, né? Então, você se vê bem, você melhorou aquela característica e às vezes você até assim, ok, tá legal, aí ela parte para uma outra. Porque sempre tem alguma característica, todo mundo, né? Eu até brinco no consultório, até a Gisele Bündchen tem defeito. Mas, com certeza, até não existe mulher 100% satisfeita, isso não existe. Então, sempre você vai passar por uma outra característica. É igual compra. Quando você compra alguma coisa que você queria, aquilo te sacia, te dá um bem-estar por pouco tempo. Você fica feliz, eu falo assim, é o milagre dos 2 meses. Você fica feliz com aquilo novo por 2 meses. Passou 2 meses, você quer comprar uma coisa diferente. Isso é da natureza humana, você sempre... E é isso que traz felicidade, galgar as coisas, conquistar as coisas. E também isso envolve a beleza facial. E é isso que você tem que saber, pelo menos eu como profissional, tenho que saber frear o paciente, né? Porque para mim seria super fácil, para mim assim, ganhar mais, você, nossa, vamos colocar mais uma ampola, mais um procedimento. Mas a beleza está na sutileza. Mas você ganha no todo, né? Você ganha no seu cartão postal, que está andando por aí, e você está super bem, na sua melhor versão. Nossa, quem é o médico que você está tratando? Exato. É o Dr. Fernando. E o ponto é exatamente essa sutileza, porque a gente não pode pensar num momento, porque o envelhecimento não parou ali. Muito pelo contrário, daqui 6 meses você continua envelhecendo. E eu até falo para a paciente, você não precisa ter pressa. Calma, assim, faz um agora. Você acha que assim, você só precisaria ter pressa se sua vida durasse mais 1 ano, né? Assim, imagina, você tem 20, 30, 40, 50 anos pela frente. É muito tempo. Então, você não precisa desesperar de tratar todo o seu rosto agora. É 1000 vezes melhor você fazer, assim, esse pouco a pouco, que aí as nuances vão realmente só atenuando e você fica realmente mais elegante. Lógico, tem momentos, no caso da vida da mulher, que são mais críticos. O pós-menopausa, que realmente a queda de hormônio é muito grande, então o envelhecimento é um pouco maior. Então, é nessa fase que realmente exige um pouco mais de tratamento. A queda da face é um pouquinho maior, tanto corporal, né, e facial. Então, vai exigir, às vezes, um pouco mais de tratamento. Mas você não precisa ficar desesperado em tratar o tempo todo, assim, ou fazer assim, muita coisa. É melhor você pensar nesse tratamento a médio e longo prazo. Isso vai te dar vai te manter sempre satisfeita, né? E vai suprir um pouquinho dessa necessidade dos 2 meses, a gente segura um pouquinho mais. Mas eu até falo assim, olha, volta a cada 3, 6 meses. Você vai fazer alguma coisa, vai sempre te atenuar, vai te trazer essa felicidade, mas vai te trazer essa felicidade contínua de um envelhecimento mais leve. Eu prefiro assim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, felicidade a médio e longo prazo, não pensar realmente nesse curto prazo, As senão... pessoas são super imediatistas, né?